Hello, my name is Rainer Knizia, and you are watching Koale o Jogo. E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Como vocês gostaram muito, nós voltamos com os destaques do mês, dessa vez agora mês de junho. Isso aí, no vídeo de destaques do mês, a gente se reúne aqui para falar um pouquinho sobre alguns jogos que a gente jogou no mês anterior. A gente fecha o nosso mês, né, fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho. Óbvio, não são todos os jogos que a gente jogou, mas é alguns que a gente quer destacar aqui, falar bem ou mal desses jogos, né? Falar um pouquinho sobre eles, quem sabe você conhecer um pouquinho sobre esses jogos aqui. Alguns podem ter sido primeira partida, outros podem ser jogos que a gente está rejogando, mas enfim, é mais um bate-papo aqui. E nesse daqui a gente separou 10 jogos para falar, né? 5 meus e 5 seus. Exato. Bom, e no mês de junho a gente jogou, no mês passado a gente jogou muito separado, né? Você foi viajar, né, e tudo mais, a gente acabou jogando muito separado. Tinha jogos que eu joguei que você não conseguiu nem comentar, né, sobre eles. Agora esse mês já foi diferente, né, esse mês. Junho. Junho já foi diferente, a gente jogou praticamente tudo junto, né, então a gente vai poder comentar melhor sobre as escolhas do outro. É isso aí. E junho foi mês do DOF. Junho teve DOF, vou dizer que para quem gosta de jogar no evento, tinha bastante opção legal. Tinha. A gente vai falar um pouquinho também sobre o DOF, né? O que a gente achou de lá. Mas vamos começar então falando sobre os jogos? Bora lá. Bom, ladies first, qual é o seu primeiro jogo? Então, o primeiro dos meus 5 destaques é o Ricochet Robots. Eu escolhi esse jogo porque é a segunda vez que a gente joga ele. A primeira foi há muitos anos atrás, eu não vou saber exatamente que ano que a gente jogou, mas foi logo no começo do hobby. Quando a gente estava iniciando. E aí, dessa vez, eu tive uma outra sensação de jogo. Bom, pra quem não conhece, mais ou menos assim, explica um pouquinho rapidinho, Fran. Bom, basicamente é um tabuleiro em que os jogadores jogam em tempo real, ou seja, todo mundo vai pensar ao mesmo tempo. Tem robôs de várias cores e cada um tem a sua base espalhada pelo tabuleiro. Você tem que dizer em quantas jogadas, vai virar uma carta, né, e você que vai dizer a cor de um robô. Daí você tem que fazer o robô daquela cor chegar na base dele. Você tem que dizer em quantas jogadas você consegue fazer com que o robô chegue na base dele, em quantos movimentos, né? Então, 1, 2, 3. O que acontece? Esse robô ele anda em linha reta, seja para a direita ou para a esquerda, né? Sempre ortogonalmente ele anda em linha reta, e ele não para, ele só para quando ele bater numa barreira, bater em outro robô, bater na borda do tabuleiro, né? Então você tem que ir até uma ponta, depois ir até outra aí para tentar chegar na base daquele robô, né? E às vezes você tem que locomover mais de um robô, né? Você tem que fazer o azul chegar na base dele. Às vezes tem que mover o amarelo para o azul bater no amarelo, para daí ele conseguir ir para lá, enfim. Quando você disser, por exemplo, eu vou dizer que eu consigo fazer ele chegar em 13 jogadas. Eu viro uma ampulheta. Os outros jogadores têm o tempo da ampulheta para tentar superar a quantidade de jogadas que eu falei, né? Tentar fazer com que aquele robô chegue na base dele em menos jogadas do que eu. Se ninguém conseguir, eu mostro, né, como é que eu fiz aquela jogada, como é que eu fiz aquele cálculo, né, de jogadas, e daí eu ganho aquela pontuação para mim, né, daquele robô. Exato. Então, na primeira vez que a gente jogou, nós jogamos em 3 pessoas. Se eu não me engano, 3? 4. A gente jogou em 3. Em 3. A gente ainda estava muito no começo do hobby. E eu sempre tive muita dificuldade em jogos que eu tivesse que planejar a minha próxima ação, vamos dizer assim. Então esse jogo ele é todo, você tem que fazer o caminho todo na sua cabeça para depois você fazer no tabuleiro. Você não pode sequer mexer no robô antes de realmente fazer a ação. Então eu tinha muita dificuldade nisso de quantos movimentos eu tenho que fazer. Às vezes eu me perdia, tipo, mais de 5 movimentos eu já me perdia. Então, pra mim, esse jogo, no começo, ele foi muito difícil de jogar. Ele fritou minha cabeça de um jeito que, se você me perguntasse um jogo que frita a cabeça, era esse que vinha na minha cabeça, com certeza. Já dessa última vez que a gente jogou, agora em junho, eu já achei que foi muito melhor, foi mais fácil. Eu acho que talvez com
com a experiência de outros jogos e tal, ele ficou mais fácil. Então eu trouxe ele justamente pela evolução que eu tive na primeira partida e para essa agora. Uma percepção da sua evolução, uma percepção da minha evolução, exatamente. E foi legal porque aí a gente já jogou em mais pessoas, eu não lembro exatamente em quantas nós estávamos, umas 6 talvez? 7. E foi super competitivo, porque todo mundo meio que empatou. E aí é isso que foi legal, assim, sabe? Eu me percebi jogando melhor esse jogo, conseguindo programar mais ações, e por isso que ele tá aqui no meu destaque desse mês. É engraçado, eu não tinha tido essa percepção da Dai da nossa evolução como jogadores, né? Foi legal, realmente, assim, o Ricochet Robôs eu já falei até numa live que a gente fez, que era um jogo de fritar a cabeça e que eu não tinha gostado muito, porque, assim, de verdade, a gente saiu da partida com dor de cabeça. Ele é um jogo que você tem que imaginar, sabe? Você tem que tentar visualizar mentalmente aonde... virtualmente, né, onde é que vai cada robô pra você conseguir fazer. Eu lembro que a gente tomou uma surra do primo da Dai quando a gente jogou, assim, eu não consegui fazer uma programação de movimento do robô, porque a gente não conseguia visualizar, ele ganhou, assim, disparado, foi chata a partida, assim, realmente. E nessa a gente já conseguia fazer, não, eu consegui em 12, a gente já conseguiu fazer vezes em que a gente superava, eu consegui em 12, eu consegui em 8. Então foi bem legal, realmente muito bacana ver essa evolução, que no dia a dia, jogando jogos normais, a gente não consegue perceber, mas jogando um jogo que a gente teve dificuldade lá atrás, rejogando agora, deu pra ver. Faz todo sentido, foi bem legal essa sua colocação. Não vou dizer que eu amo o jogo Ricochet Robô, mas fica aí uma recomendação de jogo que frita a cabeça. Também não amo o jogo, mas foi legal de ter essa percepção da minha evolução. Bom, nesse mesmo dia que a gente jogou Ricochet Robô, como a gente estava em várias pessoas, a gente jogou também o Harry Potter Estupefaça. Tive uma impressão desse jogo que consolidou nessa partida, também não foi minha primeira partida, a da Dai acho que foi, né? Sua primeira. Mas a minha não foi minha primeira partida. Consolidou um pouco a minha impressão sobre esse jogo. Ele é um jogo em times, né? Ele é baseado no jogo Cash and Guns, então quem já jogou Cash and Guns sabe como é que é, mas eu prefiro, porque acho que apontar a varinha é menos pior do que você ficar apontando uma arma, mesmo sendo uma arma de EVA. Não sei, me deu uma sensação ruim você ficar apontando uma arma de EVA pra cara dos amigos ou pra cara da minha esposa, né? Que seja ficar apontando uma arma pra ela. E apontando uma varinha, um objeto mais lúdico, é um pouco menos pior, né? Mais tranquilo. Pelo menos na minha cabeça isso fez sentido. Se na sua não fizer, tranquilo. Mas na minha cabeça fez um pouco de sentido. Eu me senti menos mal de ficar apontando coisas assim. E ele é legal que ele é em duplas, né? Então você joga, se você estiver jogando com a mesa cheia, né? A gente estava em 8 nessa partida. Então você consegue 2 de cada casa, né? 2 da Lufa-Lufa, 2 da Sonserina, 2 da Grifinória, enfim, 2 da Corvinal. Ficam alternados, né, na mesa e a gente vai fazendo a pontuação pelo time, pelas suas casas. Na primeira vez que eu joguei, eu tive uma impressão de que rola meio uma perseguição. Como as pessoas que jogam esse jogo geralmente são pessoas que gostam de Harry Potter. E eu tive a sensação que rola um pouco uma perseguição contra os Sonserinos. E eu joguei com pessoas que não eram meus amigos, então não tinha aquele conhecimento prévio de o Francisco geralmente é o cara do blefe. Geralmente eu sou o cara do blefe, eu sou o cara que as pessoas perseguem nesses jogos, geralmente eu sou. Tava numa mesa totalmente neutra. Nessa vez jogando com os meus amigos, consolidou essa minha impressão de que rola uma perseguição contra Sonserinos. E não é nem contra mim, porque por várias vezes a outra pessoa que estava jogando comigo também na casa da Sonserina também era perseguida. Era o tempo todo, sempre tinha uma varinha apontada para os Sonserinos. E na maioria das vezes para os dois. Então eu confesso que assim, como tem um negócio de estigma, que os Sonserinos são os vilões, geralmente a galera que curte Harry Potter acaba apontando para os Sonserinos, e confesso que isso me deu um desgosto desse jogo. Eu tinha gostado na primeira partida, mas tinha alguma coisa que tinha me incomodado. Nessa confirmou isso, rola uma perseguição real com quem joga de Sonserina. Então, como eu gosto da Sonserina, é minha casa favorita, eu sempre vou jogar de Sonserina. A pressão que eu tenho é que sempre a Sonserina vai perder, porque sempre perde muito feio nas nossas jogatinas, então eu prefiro não jogar. É um jogo que parecia ter potencial, parecia ser um jogo divertido para eu jogar com uma quantidade específica de pessoas, mas confesso que, sei lá, perdi um pouco esse gosto de jogar por causa disso. Acho total mimimi de Sonserinos, hein?
Mentira, brincadeira. Bom, eu não tenho essa mesma percepção em relação à Sonserina, porque eu não jogo de Sonserina. Mas eu senti que ele tem essa perseguição muito forte. Como assim a perseguição muito forte? Porque as pessoas que ficam no final da rodada, elas escolhem ali a pontuação, as cartas que elas querem, e com isso, óbvio, você tá vendo o que as pessoas estão pegando. Então, é natural que você foque no grupo, né, na equipe que tá, teoricamente, ganhando. Então, é possível que, eu não sei na primeira partida que ele jogou, se ele estava muito bem junto com a outra dupla, se ele estava muito bem de pontuação, ou se era só realmente, puramente perseguição. Então, esse é o ponto. Você tocou exatamente no ponto que eu queria. Nenhuma das duas partidas que eu joguei, a gente jogou 2 partidas só. Nenhuma das 2 partidas que eu joguei, a gente estava ganhando. Desde o começo, nós estávamos perdendo. Então, qual que é o natural? As pessoas mirarem em quem tá ganhando. Tanto que... Porque a visual, você consegue saber fazer as contas de quem tá ganhando ali. Tanto que, assim, eu não necessariamente estava ganhando, mas eu estava pegando bastante pontuação. Então, tanto eu quanto a minha dupla, a gente estava sendo bem marcada. Então, por isso que eu não tive tanta essa sensação do Sonserina quanto ele. É exatamente esse o ponto. Mirar em quem tá ganhando, se a gente estivesse ganhando, eu acho que seria justo. Pô, vamos mirar em quem tá ganhando. Mas é engraçado que quem tá ganhando é outra dupla, e no entanto, toda a rodada tem varinha apontada pros 2 Sonserinos. Nas 2 partidas foi exatamente a mesma coisa. Então eu confesso que eu me senti muito mal jogando por causa disso. Dessa perseguição com os Sonserinos. E não é mimimi, porque assim, não faz sentido, gente. Por que vocês estão apontando pra mim? E às vezes teve rodada, tipo, a gente tava perdendo feio. E tinha rodada de ter 3 varinhas apontadas pra mim, só pra mim. Isso, não tô nem falando pra minha dupla. Gente, mas por que vocês estão apontando pra mim? Né? E geralmente quem ganha esse jogo, então a minha percepção geralmente quem ganha esse jogo é Lufa-Lufa, o Grifinório, que daí ninguém aponta pros Grifinórios, enfim. Acaba sendo mais ou menos nesse nível, sabe? Tipo, acaba ganhando Lufa-Lufa, que passa despercebido. Assim, se você for jogar com a galera que não curte Harry Potter, que vai jogar só pelo jogo em si, sem contar o background da coisa, acho que talvez role, porque daí não tem essa impressão ruim. Mas se você jogar com quem... Mano, sei lá, eu tive essa impressão. Se você discorda de mim, coloque aí nos comentários pra ver se foi só impressão minha. Eu não tive essa impressão, mas aquela coisa, se você não gosta de jogo de perseguição, né, esse tipo de perseguição, esquece que esse jogo não é pra você. Eu não curti muito porque já é um jogo... que teve, né, o Fran falou do Cash and Guns e tal, que já não era um jogo que eu curtia. Esse eu jogaria, mas não jogaria tão feliz, assim, vou dizer. Mesmo gostando muito de Harry Potter. Frustrante pra mim, eu diria. E a Dai não curtiu muito o jogo, então fica aqui a nossa não recomendação. Bom, o meu segundo destaque, infelizmente, não é um destaque positivo. De novo, esse vídeo a gente só vai falar mal de jogo? Como assim? Eu falei bem do primeiro. Falou bem mais ou menos, né? Falei bem, poxa, falei, né? Enfim. Não tô aqui pra falar dele de novo. Vamos voltar. Bom, o meu segundo destaque é o Roll Camera, que, vou dizer assim, foi uma decepção. Mas eu vou dizer que assim, uma decepção... baseado em quê? Porque eu não sabia absolutamente nada sobre o jogo, a não ser a temática dele. E aí eu fiquei empolgada pela temática do jogo, você tá lá produzindo um filme, nossa, acho que vai ser um jogo super legal, né? Uma temática super interessante. E na hora que a gente foi jogar, faltou muito. Minha cara feia porque minha gata tava tentando tomar minha água. Deixei o copo aqui no chão da minha água e minha gata tava tentando tomar. Faz parte, ela fica dando mole aí. E aí foi uma partida morna, quase, sei lá, Polo Norte. Foi bem zoada a partida. Primeiro que eu não costumo gostar de jogar muito em evento, a gente jogou num evento, que é um lugar barulhento. Eu acho que deve ter contribuído um pouco isso. Então, para mim, foi difícil de entender as regras logo de cara. Eu acho que a pessoa que estava monitorando também não pegou o jogo direitinho, assim, não tinha uma dinâmica tão legal de explicação. E aí foi difícil de entender pela explicação também. E aí, na hora de jogar, foi uma tristeza.
Eu confesso que assim, eu acho que o agravante pra gente de não ter gostado desse jogo, eu queria dar uma segunda chance, a gente só jogou uma partida. O agravante foi a gente não ter entendido as regras 100% logo de cara. Qual que é o grande problema ali? Ele não é um jogo complexo, tá? Não. O problema dele não é que ele é complexo. Acho que o grande problema foi que a pessoa que explicou pra gente explicou meia boca. É a real, explicou meia boca. Ela explicou como se a gente já conhecesse um background do jogo e já soubesse mais ou menos como é que foi, sabe? Ela começou a explicar meio da metade, sabe? Eu não sabia o que eu tinha que fazer primeiro. Tipo, tá, mas como é que eu começo? Sabe? Depois que ele terminou de explicar toda a regra, eu falei, tá, mas como é que eu começo? E a gente não é um jogadores assim, não tô falando que a gente, nossa, nós somos fodões, né? Mas não somos jogadores inexperientes. A gente sentou na mesa, no evento, acho que tem que partir do princípio que a pessoa não conhece nada sobre aquele jogo, né? Vamos explicar o jogo inteiro. E tinha uma pessoa com a gente também, que não era conhecida nossa, né? Não era nossa amiga, que era uma pessoa novata e simplesmente não sabia, não entendeu como é que jogava o jogo. Então acho que boa parte da nossa frustração com esse jogo foi por não ter entendido. Aliado ao fato de que eu achei ele um jogo meio com as engrenagens meio travada. Sim. Eu achei ele um jogo... Todo cooperativo, ele é um jogo cooperativo. Todo cooperativo precisa ser difícil, vamos combinar. Precisa ser um jogo difícil. Mas eu achei que ele não é um difícil legal, sabe? Ele é um difícil travado. Difícil é diferente de travado, né? Exato. Ok, não tenho problema com o jogo de enxugar gelo, né? Pandemic é um jogo que eu adoro e é um jogo de ficar enxugando gelo. Acho que muitos dos cooperativos usam essa mecânica de ficar enxugando gelo e o Roll Camera tem um pouco dessa dinâmica de enxugar gelo. Mas o problema é que ele vai te travando. E tinha vários momentos que chegava na vez da pessoa, a pessoa falava assim, eu simplesmente não sei o que fazer, não tenho o que fazer que possa ajudar, que possa fazer alguma coisa. Fora que ele é um jogo travado e que ainda tem rolagem de dado, e se você não tirar as faces certas, você fica mais travado ainda. Tinha jogada que a gente simplesmente falou assim, não tem que fazer, a rolagem de dados que eu tive aqui, eu não consigo fazer nada. Ele não tinha, sabe, rerolagens, não tinha nada que a gente pudesse tentar mitigar um pouco a sorte. Então, simplesmente, a gente ficava assim, pô, ele é um jogo difícil, que ainda tem que brigar com a sorte, sei lá, ficou uma péssima impressão desse jogo. Foi uma partida bem esquisita. O Fran falou que talvez daria uma segunda chance pra ele. Eu não sei se eu daria, não. Eu teria que estar muito de bom humor, muito inspirado, com muita paciência, pra uma outra pessoa explicar, uma pessoa que, né, soubesse bem explicar o jogo, assim, de todos os lados, assim, e pra talvez tentar dar uma segunda chance. Foi bem, bem, bem frustrante. E pra quem não sabe, esse jogo teria tudo pra gente gostar. Pra quem não sabe, o Adai, a gente é formado nessa área. Né? De audiovisual, cinema, rádio, TV, né? A gente tem... Nossa formação é mais ou menos nessa área. Então o tema atraiu a gente logo de cara. A gente sentou puramente pelo tema. Sim, eu gosto bastante. Tenho visto menos, mas eu gosto bastante de ver como é feita a produção dos filmes. Então, pra mim, realmente é um tema muito interessante. Só que o jogo não... Ai, foi triste. Não colou. Não colou. Mas, não só de decepções esse vídeo, o próximo jogo que eu vou falar é um jogo que eu gostei bastante. E aí, qual é o jogo? Um jogo que a gente jogou, a partida daí foi só eu e você, né? Nossa primeira partida foi nesse mês de junho e foi o jogo Verdun. Delicinha esse aí. Além de delicinha, é muito lindo, ele é meio que da mesma família, embora ele não seja exatamente uma trilogia, ele não seja dos mesmos autores, ele é meio que da mesma família, né? Da mesma produção do Cálico e do Cascadia, né? E ele fecha aí essa pseudo-trilogia, digamos assim, e a gente já jogou os três, então eu posso até fazer uma breve comparação aqui de qual que é o meu favorito dos três. E ele bebe um pouco da fonte de cada um deles. Você consegue ver algumas semelhanças ali entre cada um deles. Sim. Todos os três são jogos ali com puzzle, com quebra-cabeça, que você vai montar alguma coisa pra você, né? No Cascadia você tá montando seu bioma, no outro você tá montando sua casa, né? No Verdun você tá montando sua casa, no Cálico você tá montando uma coxa de retalho. Em todos eles você tem uma espécie de um draft ali aberto, né? Uma seleção ali de alguma coisa aberta. E todos eles, eu gostei de todos os três, tá? O Verdun me pegou um pouco mais pelo tema do que o Cascadia,
porque a gente gosta muito de decoração de casa, né? E tem gatinho, né? Que a gente chama gatinho, tem plantas, que a gente gosta bastante de planta. Então, gostei bastante do Verdun. É um jogo lindo, 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 lindo mesmo. E eu vi até para vender umas impressões 3D dos vasinhos. Em vez de você usar em papelão, você usar as impressões 3D dos vasinhos. Já tô louco para comprar. Não tenho pretensão de tirar o Verdun aqui da coleção. Vai ficar, achei bem gostoso. Acho que a vantagem dele pro Cálico, por exemplo, é que ele joga até 5 jogadores, enquanto o Cálico é só até 4. Gostei bastante, recomendo, quero jogar mais. A gente já jogou desde o começo com aqueles objetivos extras, né? Falam que na primeira partida joga sem, depois joga com. Eu olhei as regras e falei, tá muito simples, vamos colocar já desde o começo os objetivos, a Dai topou. E eu não jogaria sem não, tá? Se você já é um jogador experiente, já vai direto ali e joga com as pontuações extras de fim de jogo. Que vale super a pena, é uma coisa a mais para você pensar ali pro seu jogo, para montar sua casinha. Gostei bastante, tá, gente? Quero jogar mais pra ver, porque eu fiz umas burrices, sabe? Você termina o jogo e fala assim, nossa, que burrice que eu fiz, por que eu fiz isso? Mas gostei, curti bastante. Gostei. Bom, eu não tenho muito a acrescentar, eu também amei o jogo. Se for pra falar dos 3, o que eu preferi, né, o que eu prefiro jogar, vou dizer que eu joguei muito o Cálico, então eu tô preferindo jogar o Verdun agora. E acho que eu gostei mais, ele é um pouquinho mais complexo, né? Tem umas coisinhas a mais ali. Não que ele seja tão complexo assim. Gente, ele tem a pegada que eu gosto, assim. Os jogos assim que você vai jogando e vai conversando e você não vê a hora passar. É aquela mesma vibe de jogar a vibe, tá, gente? Lembrando sempre, a vibe não é comparando um jogo com o outro. Aquelas vibes de jogar um Azul, um Everdell, um Wingspan, são jogos completamente diferentes. Eu acho que dá aquela mesma sensação feels good, né? Isso, legal exato. De jogar, você vai jogando enquanto você bate um papo, né? Se bem que Wingspan ele já tá num nível um pouco mais acima, né? Sim, verdade. Mas os outros tem realmente, é um joguinho que você vai fazendo suas escolhas, faz sua jogada, passa a vez, enquanto isso você bate um papo, vai falando, vai vendo ali o que você vai escolhendo, né? Tem essa pegada. Pra mim, se eu fosse elencar, colocar numa ordem de preferência, acho que eu ainda prefiro o Cálico. Acho que o Cálico dá mais brain burn, assim, principalmente se você começar a jogar randomizando as peças de objetivo que ficam no meio do tabuleiro. E talvez o Cálico seja um pouco mais simples de explicar. Não, acho que o Verdun é mais simples de explicar, porque o Cálico é um pouquinho difícil de explicar aquela questão da pontuação dessas variáveis ali. Bom, vou colocar assim, acho que o Verdun, óbvio, é novidade, né? Então a gente sempre vai querer jogar mais ele. Mas eu ainda colocaria o Cálico em primeiro lugar, o Verdun em segundo e o Cascade é o que eu menos gostei dos 3, tanto que eu não tenho ele na coleção e não pretendo ter aqui em casa. Mas nesse momento, óbvio, a gente já jogou muito Cálico, de repente eu tô preferindo jogar Verdun. Tô preferindo jogar, mas não sei se ele é meu favorito. Tá meio em pé de igualdade Acho ali. que você precisa jogar mais vezes pra saber, né? Exato. Se você gosta mais dele ou do Cálico, né? Eu acho que o Verdun, embora ele seja um pouquinho mais complexo, que tem mais coisas, ele é mais fácil de explicar do que o Cálico. Podemos colocar dessa forma. Tá bom. Agora, o meu terceiro destaque, se você é daqueles que gosta de um jogo frenético, esse jogo é pra você. É o Rush MD. Lançamento recente aí da Conclave, né? Lançamento saindo do forno. A temática dele é de hospital. Cada rodada tem uns 4 minutos. A gente jogou com a partida, cada rodada tinha uns 4 minutos, né? E aí dentro desse tempo de 4 minutos a gente tinha que fazer... Não lembro. Atender os pacientes no consultório, correr com o paciente para cirurgia. Tinha outra pessoa que tinha que ficar abastecendo o estoque de suprimentos e banco de sangue. Da medicação, fazer exame. Então, aí tinha que fazer medicação, nossa, os exames. Cada exame era um minigame diferente. Minigame diferente, era essa palavra que eu tô tentando lembrar. Um minigame diferente, isso dentro do tempo de 4 minutos, e cada personagem era uma ampulheta. E você só pode usar a ampulheta de novo depois que acabar a areia, né? Você pode ir virando, enfim. E aí tem os enfermeiros e tem os médicos, que são cores diferentes. E
Cara, que jogo frenético. Eu já tinha jogado o Kitchen Rush, que é nessa mesma pegada, só que eu achei que o Rush MD ele tem muito mais coisas, ele é muito mais complexo. E, cara, foi uma partida insana. Foi no mesmo dia que a gente jogou o Roll Camera. Foi o primeiro jogo, depois a gente jogou o Roll Camera e a gente jogou com um rapaz, assim, que ele chegava, no momento que ele não sabia o que ele fazia, que ele chegava a puxar os cabelos. Foi, assim, engraçadíssimo. E a galera em volta parando pra olhar a gente jogando, porque parecia assim, a gente tava... Nossa, foi muito frenético. Não, a galera ficou em volta da gente, assistindo a gente jogar. A gente foi, acho que, o primeiro grupo a jogar no evento, aquele jogo. A galera ficou em volta, vendo o jogo, é frenético. Você se tem uma hora do jogo, você se sente um polvo, né? Sim. E abraço pra cada lado, girando ampulheta e não sei o quê. E a partida foi tão incrível que a Duda, nossa amiga que jogou com a gente, né? A Duda que faz parte aqui do canal, ela já saiu com o jogo debaixo do braço. Ela já comprou o jogo e levou pra casa. Foi incrível a partida. A gente ganhou, já logo na primeira a gente ganhou. Mas eu tenho uma ressalva, eu acho que ele é um jogo, como todo jogo em tempo real, eu acho que nele é até um pouco a mais, isso é muito fácil de roubar. Então, eu acho que ele é muito fácil de roubar, mas não um roubar proposital. É aquele roubar meio sem querer, porque você tá ali na adrenalina, você tá ali fazendo um monte de coisa, é muito fácil você acabar esquecendo uma regra e fazendo, então eu acho que ele é um jogo para você jogar em 5 pessoas, né? 4 jogando e uma pessoa de fora. E eu confesso que eu já fui essa pessoa que ficou de fora, meio coordenando, meio olhando, tipo, isso daqui não pode fazer, aquilo não pode. Olhando o tempo e tudo mais. E eu me diverti tanto quanto. Primeiro você fica torcendo pra dar tudo certo, mas você fica meio que se divertindo também, vendo o caos que tá sendo, né? Eu posso dizer que eu preciso de alguém para ver se eu tô fazendo as coisas certas, porque já teve vezes, nessa vez, teve vezes que eu percebi, sem querer, né, que eu fiz isso, que eu mexi um médico que não era meu, por exemplo, e lembrei também que eu já cheguei a fazer, eu não era nem a enfermeira do lugar, e eu estava fazendo uma medicação, sendo que outra pessoa já estava fazendo, e eu comecei do nada a fazer uma medicação que não era para fazer. Ali no meio do caos, você acaba fazendo essas papagaiadas aí. Exato. Mas é isso que deixa o jogo legal, né? Essa adrenalina toda aí, que deixa a coisa bacana. E eu confesso que, assim, daí falando um pouquinho sobre a produção, já conheci esse jogo porque a Carol do Gustavo do Gambiarra, né? Gustavo não, a Carol é da Carol. Que a Carol do Gambiarra, ela era um dos jogos favoritos dela, né? Então ela falava muito, já tinha ouvido falar, sabia que era um jogo em tempo real, mas eu não tinha visto os componentes ainda. E, gente, que produção incrível! Aquelas seringuinhas que você tem que colocar o medicamento dentro da seringa para poder aplicar no paciente. Eu achei isso muito legal, que genial. Os minigames dos exames, achei muito, muito legal mesmo, adorei. Foi uma das melhores partidas que a gente teve, e acho que a gente pode dizer aqui que, por mais que eu tenha falado muito bem do Verdun, acho que o Rush MD foi o melhor jogo de junho, né, que a gente jogou. A melhor partida de junho foi do Rush MD. Eu concordo, eu também acho que é a melhor partida de junho. Então, consenso aqui, por mais que a gente goste de outros jogos que a gente vai falar aqui, ele foi, acho que o melhor jogo que jogamos nesse mês. Bom, e o próximo jogo aqui que a gente vai falar foi um jogo meio... não sabia nada sobre ele, foi um jogo que me surpreendeu muito, um jogo nacional, né, do Rodrigo Rego, que a gente chegou no stand da TGM, e deixa eu só fazer um parênteses aqui antes, que geralmente aqui em casa eu sou o cara que vai atrás dos jogos, que compra, né, e tudo mais, que vai, descobre e traz os jogos. É muito difícil a Dai virar e falar assim, gostei desse jogo, vamos comprar, né, ou vou comprar, ou comprei, né, muito rápido, pra contar nos dedos de uma mão, né, os jogos que ela fez. Principalmente se eu nunca joguei. Principalmente se ela não conhece nada sobre o jogo. E a gente chegou no stand da TGM e o rapaz estava atendendo lá, começou a explicar um pouco do jogo pra Dai. Explicou assim, bem superficial, tanto que a Dai mesmo saiu de lá sem saber muito bem como jogar, né? Mas daí ela virou pra mim e falou assim, gostei, o cara vendeu bem o jogo pra mim, vamos comprar? Ela nunca fala pra comprar jogo nenhum, né? Vamos comprar, não tá tão caro, vamos levar. Levei, levamos, né, o jogo pra casa. E foi, putz, que jogo surpreendente. É um jogo que, assim, estamos falando do jogo Um Estranho no Ninho, do Rodrigo Rego. É um jogo que você aprende várias coisas, né, umas coisas bizarras, que fora da caixinha. É um jogo de aposta.
você fica meio naquela adrenalina de saber se vai ou não, você começa a duvidar de você mesmo, coisas que você tinha certeza que era certa, na verdade era errada, é muito engraçado. É engraçado que assim que a partida acaba, você já vê todo mundo pegando os celulares assim para conferir se aquilo realmente existe, se não existe. É muito engraçado mesmo, muito legal. E eu sou o rei das curiosidades inúteis, né? Se você me perguntar uma coisa séria, provavelmente eu não vou lembrar. Agora, a curiosidade inútil, às vezes eu solto pra dar, a gente vê, tipo, sei lá, um pônei passando. Eu viro pra ela e falo uma curiosidade inútil sobre o pônei. Ela me olha com uma cara, tipo, em que momento da sua vida você foi buscar essa informação, sabe? Como você sabe disso? Ele é um jogo assim, com várias perguntas que são super aleatórias, informações mega aleatórias. Às vezes você não faz ideia do que são as palavras. E aí cada carta tem até 3 opções erradas e você tem que apostar para saber qual é a certa, né? Você quer acertar. E todas ali são muito possíveis de serem erradas, ou de serem certas, enfim. Causa esse bug na cabeça de todo mundo e depois que todo mundo aposta ali, todo mundo quer saber quais são as erradas, porque não é possível, isso aqui com certeza tá certo. Várias ali que a gente apostou, tendo certeza que era e não era coisa nenhuma. Tinha um lá sobre profissões. Eu tinha certeza que aquela profissão existia. Eu falei, eu já ouvi essa palavra, essa profissão existe. No fim, é inventada, lá não existia. Tinha uma lá de sabores de iogurtes que existem no mundo. Gente, sabores assim absurdos. Aí você fala, não, isso aqui não existe não. E existe, é real. Exato, então foi uma compra muito acertada do Dai. O ruim desse jogo é que ele acaba. E ele acaba mesmo porque as cartas vão acabar. E uma hora pode ser que você já meio que saiba, né, quais são as respostas. Então, exato. Eu acho que esses jogos de perguntas e respostas, eles têm um limite mesmo. Ele tem pouca carta, eu acho. E comparando até ele com a Top, que é do mesmo autor, né, eu acho que tem a mesma premissa, que é um jogo de trivia, entre aspas, eu acho que eu prefiro o Estranho no Ninho, tá? Então se você gostou do Top, talvez você goste ainda mais do Estranho no Ninho. É uma boa pedida. Empolguei. A minha quarta opção é o jogo... Não sei, Scooby-Doo. Como é que é o nome do jogo todo? Board Game, né? Scooby-Doo Board Game? É só isso, né? Acho que é o da Galápagos. E o meu quarto destaque é o Scooby-Doo Board Game da Galápagos Jogos. Eu vou dizer que ele tá aqui no destaque porque minha irmã mais velha não é uma pessoa muito de jogatinas. Ela jogou algumas vezes com a gente, mas ela não é aquela pessoa que fala, vamos jogar. E esse jogo, ela viu um vídeo no TikTok. Desculpe, não lembro qual é o criador de conteúdo. Mas ela viu o vídeo e me mandou, falou, olha só que jogo legal. Eu falei, sei, já lançou. Você quer jogar ele? Ela, fiquei interessada. Daí eu falei, olha, não é sempre, né, que a gente tem essa disponibilidade da parte dela. Então essa disponibilidade não, essa empolgação da parte dela. Comprei o jogo. E aí foi, acho que um mix de tudo. Não só pelo jogo, o jogo é um jogo cooperativo, não é nem pegada de investigação, né? Você tem que tentar evitar que os monstros assombrem a cidade. Na teoria, ele é muito fácil. Só que o que eu gostei mais do jogo foi a nostalgia que ele me deu. Não só por ser do Scooby-Doo, que é um desenho que eu assisti muito, e se tiver na televisão eu vou parar para assistir Scooby-Doo também, mas porque eu já joguei muito o Scotland Yard com a minha irmã mais velha e o meu primo estava junto jogando. E tipo, aquele grupinho que a gente jogava Scotland Yard. Então, eu acho que eu peguei um pouco da nostalgia do Scotland Yard, lá quando eu era criança, de jogar, mais o desenho. E aí eu tive uma partida muito gostosa do Scooby-Doo, sabe? Acho que juntou tudo isso e aí pra mim o jogo ficou muito legal. Muito, muito gostoso e divertido de jogar.
Ele não é um jogo ruim, tá? Não entendam mal o que eu vou falar. Ele é um jogo legal. Ele vai discordar de tudo. Não vou discordar, não. É que eu não tenho essa mesma nostalgia que a Dai. Aconteceu já em alguns jogos, né? De algum jogo eu gostar muito, me pegar muito por causa do tema, de alguma nostalgia, de alguma coisa. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o bom do videogame. Vou deixar aqui na descrição como sugeridos até pra você ver. É um jogo que eu joguei e me pegou muito, porque foi algo que eu vivi na minha infância. E o tema pegou 0 pra Dai, porque não é algo que ela viveu, né? Então acho que esse jogo que o tema não te pega, né? Então essa nostalgia não me pegou, porque eu nunca fui muito fã de Scooby-Doo, confesso. E eu não tenho essa nostalgia dela com aquelas pessoas. Eu gosto muito da minha cunhada, eu gosto muito do Vitor, primo da Dai, que estava já jogando com a gente, mas não tenho nostalgia com aquilo, né? Eu poderia estar jogando qualquer outro jogo. Então, isso não me pegou. Quando isso não me pega, eu preciso que o jogo seja mecanicamente mais atrativo, já que o tema não me pegou, né? O mecanicamente mais atrativo. E eu achei ele um cooperativo ok, mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo, com a diferença de que ele é fácil, tá? Vou dizer pra vocês, eu achei ele muito fácil. A gente jogou já logo na primeira partida no modo very hard, né? Não sei se ele ali tá no modo very hard. Não, a gente jogou no very hard. Eu olhei o manual, a gente jogou no modo mais hard e a gente ganhou. Ganhou relativamente fácil. Então eu achei assim, e olhando o jogo ali em retrospecto, eu falei assim, putz, eu achei um jogo fácil. Tem ali uns vilõezinhos, né? O que dava pra deixar ele mais difícil era colocar um vilão diferente. Acho que a gente jogou com as regras no modo hard, né? No modo difícil, mas com o vilão mais fácil. Verdade. Foi isso. Tinha vilões que eram um pouco mais difíceis. Um pouco mais caótico, né? Então eu acho que de repente, um cooperativo ali para crianças ou pessoas que nunca jogaram, não estão tão acostumadas com hobby, né? Que de repente vão chegar e vão sentir uma dificuldade maior ali. Ele tem bastante regras, mas não são, aquelas regras que assustam. Tem uma produção legal, com miniatura. Ele não precisava ter aquelas miniaturas, né? Seja dos monstros, podia ser papelão num stand-in, né? Mas as miniaturas mostram que a produção foi muito bem feita. Tem a vanzinha, né, do Máquina de Mistério. Então a produção foi muito bem feita. E eu acho que tudo isso atrai, né, tanto crianças quanto novos jogadores. Então, eu acho que ele é um jogo que tem seus méritos, vai pegar muita gente pela nostalgia, mas para quem é, de repente, jogador que você não tem nostalgia e é um jogador mais hardcore, de repente, talvez não te pegue porque você vai achar fácil, sabe? Existem outros cooperativos melhores ali, eu achei ele um cooperativo meio genérico. Se você não foi pego pelo tema, se o tema não te atrai, a mecânica dele é de um cooperativo meio genérico, minha opinião. Mas ainda assim, gostoso de jogar. Eu acho que você falou tudo no sentido de que ele é provavelmente um jogo que seria mais para uma galera que não é heavy gamer, né? Ou então a pessoa que não está acostumada a jogar jogos de tabuleiro. E o tema é super apelativo, né? Então ele agrada a galera que gosta do Scooby-Doo, com certeza vai gostar bastante do jogo, por ser temático, mas se é uma pessoa já heavy gamer, ela não vai curtir tanto assim. Mas eu tive essa nostalgia, é mais pela nostalgia do que pelo jogo em si. O jogo em si era tipo um pretexto pra estar ali todo mundo junto. É sobre as pessoas que a gente está falando aqui. E a gente não está falando aqui sobre jogos, né? Essa retrospectiva aqui que a gente está fazendo mês a mês não é exatamente sobre jogos, é sobre partidas que a gente quer citar, né? Sim. E não necessariamente sobre jogos. Então, foi uma partida muito boa para a Dai que ela quis comentar. É isso, né? É isso. Sempre sobre pessoas. Mais fácil falar devagar do que falar rápido, certo ou errado. Bom, minha quarta opção aqui é um jogo que eu comprei pela piada. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu comprei pela piada. Estávamos no DOF e eu vi o Castanho, que trabalha na Grok, vestido de banana. Eu achei muito engraçado. O jogo não estava tão caro, eu precisava completar ali para ganhar o Smith lá, que eles estavam dando uma promoção. Se você comprasse 3 joguinhos do tamanho médio, você ganhava um que era o tamanho da linha Pocket. E eu já tinha ouvido falar do jogo, é um party game. Nossa coleção aqui tá bem pobrinha de party games. A gente acabou se desfazendo. Party game é muito legal, mas eu acho que ele tem uma vida
curta, né? Uma vida útil curta, porque você acaba jogando tanto e ele enjoa muito fácil. Piadas perdem graça se ouvidas muitas vezes, né? Na minha opinião. Então, o party game, como ele não é feito para ser um jogo engraçado, muitas vezes acaba enjoando muito fácil e a gente acaba vendendo, passando para frente os party games. Então a gente tava meio pobrinho, tava buscando um party game, então fui buscar o Eu Sou Uma Banana. E, gostei bastante, me surpreendeu. É aquele party game meio fora da caixinha, sabe? Meio diferentão. Então achei legal aquele um contra todos, né? E nesse estilo party game que você é um louco, todo mundo é louco, daí tem um que é o psiquiatra da clínica ali dos loucos. E cada um acha que é uma coisa. Então um acha que é um touro, o outro acha que é a Torre Eiffel, o outro acha que é uma xícara. E os loucos precisam passar entre eles ali as dicas, fazendo gestos, tá? Somente mímica, entre os loucos do que eles são, mas sem deixar o psiquiatra ver. Porque se o psiquiatra descobrir o que os loucos acham que eles são, ele coloca como se fosse o diagnóstico ali e ele anula a pontuação dos loucos. Então, cada louco faz um ponto para cada outro louco que reconheceu ele corretamente. Mas se o psiquiatra descobrir também o que ele é, o psiquiatra é que marca ponto e anula todos os pontos dos outros loucos. Eu achei essa dinâmica muito legal. Quero jogar mais vezes ele, porque acho que ele ainda vai se esgotar aqui, ainda não esgotou, ainda tem bastante coisa pra gente jogar, e ele acaba ficando... Mano, é muito engraçado você ver a galera na mesa, tipo, fazendo umas coisas muito doidas, tipo... E fazendo, sabe? E mexendo. Até bati aqui no microfone, desculpa se foi um ruído aí. Mas é muito doido você ver a galera fazendo umas coisas e o psiquiatra, tipo, olhando, tentando desvendar, tentando adivinhar. E ele é um jogo com tempo também, em tempo real, então fica aquela pressão no tempo, dá uma adrenalina. Achei bem legal, quero jogar mais vezes, acho que é um jogo que funciona muito bem com determinados tipos de mesa. E eu gostei porque ele é meio fora da caixinha, eu gosto desses jogos que dão umas inovadas, sabe? Eu achei que ele deu uma inovadinha aí nessa mecânica de mímica, de personagem oculto. Um contra todos. Curti. Queria ver do canal do Studart, o gameplay desse com o Nabote. Eu sou fãzaço do Nabote. Eu queria muito ver o De Quem é a Vez, o canal do Studart, fazendo um gameplay com o Nabote. Sério, Brock, por favor, faz isso acontecer. Conversa com o Studart, faz isso acontecer. Eu queria muito ver o Nabote jogando esse jogo. Pra mim, o Studart precisa ter o Nabote sempre nos gameplays dele. Porque aí eu assisto todos e eu vou amar todos, porque o Nabote é a melhor pessoa ever. Nossa, incrível. Pra mim, assim, o jogo não pegou tanto quanto pro Fran. Eu gostei também bastante do jogo, só que eu vou dizer, eu fico extremamente perdida nesse jogo. Eu fico muito perdida. Se eu sou psiquiatra, eu fico muito perdida, porque eu tô olhando assim, daqui a pouco, eu acho que eu vi uma coisa e eu não vi coisa nenhuma. Mas eu acho que a parte mais difícil é de você tentar você ser a pessoa a louca, né? E tentar fazer os gestos sem que o psiquiatra descubra. E às vezes, assim, tiveram vezes que eu não sabia o que fazer do que eu era lá. E ao mesmo tempo que eu tava tentando pensar no que fazer, eu tava tentando ver o dos outros e eu não enxergava absolutamente ninguém. Então tinha vezes que eu não colocava carta pra ninguém. Eu não chutava o que as pessoas eram. Você precisa prestar atenção, passar a sua mensagem sem que o psiquiatra veja e ao mesmo tempo tentar decifrar a mensagem dos outros jogadores. E ainda tiveram rodadas e saíram coisas meio parecidas de se fazer, tipo... a Estátua da Liberdade e um guarda-chuva. O guarda-chuva, a pessoa geralmente, quando vai fazer tipo segurando um guarda-chuva. Mas, ao mesmo tempo, parece a tocha da Estátua da Liberdade. Aí tinha, por exemplo, eu tentei fazer... Eu acho que eu era a Estátua da Liberdade. Eu tentei fazer o guarda-chuva e tentei fazer uma coroa. Só que, ao mesmo tempo, quem só viu a coroa achou que tinha realmente uma coroa ali. Ou tinha, sei lá, um pente... Ou era um pente, né? Que, tipo, tava penteando o cabelo. Então, tipo, dava pra confundir muito também. Eu nessa, se eu não me engano, eu achei que você era o pente, que tinha um pente. Então, eu achei que você era o pente, assim. você tava mexendo muito no cabelo. E tinha outra pessoa que achou que eu era o guarda-chuva, porque eu, né, em algum momento eu fiz assim. E, gente, é engraçado que ao mesmo tempo eu fico muito perdida, mas esse jogo desperta a competitividade que tem dentro de mim. Que, olha, é difícil isso acontecer. Geralmente eu jogo mais de boinha.
Mas esse jogo desperta competitividade em mim porque eu fico muito perdida. Aí eu quero fazer as coisas certas, eu quero ganhar. Mas recomendo. Não vou dizer que eu vou fazer um gameplay desse jogo aqui no canal, porque vai ser caótico, você vai ter uma câmera 360, caótica, muita coisa passando despercebida. Não dá, mas, valeria a pena vocês assistirem e verem que coisa de louco é. Aí fora que a primeira vez que a gente jogou no silêncio total. Ninguém se mexia exatamente assim. E aí ficava ainda mais difícil de tentar fazer alguma mímica, né? Aí na segunda a gente já falou, não, a gente tem que se mexer, tem que fazer coisas, e aí dentro desse movimento que a gente tá fazendo, a gente faz o negócio certo. E aí confunde o psiquiatra, mas ao mesmo tempo confunde os outros loucos também. Então fica muito insano. Não, o que era engraçado engraçadíssimo. tipo, tinha uma lá que era um lutador de boxe, daí a pessoa fez tipo um soco assim no ar, mas bem na hora o psiquiatra viu. Daí a pessoa tipo fez um soco e fez como se estivesse espreguiçando. Rola umas coisas muito engraçadas. Só jogando pra entender mesmo, mas vale a pena jogar pelo menos uma partida. É muito, muito engraçado. Muito bem, e o seu destaque derradeiro, qual que é? O meu último destaque, eu separei aqui porque é um tipo de jogo que eu gosto bastante, mas eu vou dizer que eu ando muito ruim em ganhar esses tipos de jogos. A gente já ganhou alguma vez? Dessa linha, eu acho que não. E de que outra linha a gente ganhou? Não sei, não faz pergunta difícil. Bom, eu tô falando de jogos de dedução. Nós jogamos o Unlock Aventuras Lúdicas, que é aquela linha que tem histórias do Ticket Ride, Mysterium e o Pandemic. Nós jogamos a versão do Ticket Ride. E a linha Unlock, elas são somente cartas e que você tem um tempo para jogá-los. Eu não sei se... o aplicativo no celular, né? É isso. E eu não sei se os outros jogos têm mais tempo ou não, mas tem umas versões que tem até mais de 1 hora, né? Tem. A gente já jogou uma que tinha acho que 90 minutos, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Você tem que jogar o jogo dentro do tempo de 1 hora ou 1h30, enfim. Como se você estivesse numa sala de escape, por exemplo. Só que, essa já é a segunda caixa que a gente joga. Terceira? A gente jogou todas que vieram pro Brasil. Mas a gente não jogou todos os jogos da caixa, eu acho. Por isso que eu devo estar confundindo. De uma delas a gente não jogou o último. E a gente simplesmente não conseguiu ganhar dentro do tempo. Tiveram umas que a gente chegou até o final, o do Ticket Ride foi um deles, só que a gente não fez dentro do tempo. Então consideramos que a gente não ganhou, né, gente? Toda vez que a gente estoura o tempo, a gente continua jogando, que é pra gente zerar ali a partida, mas a gente nunca conseguiu completar dentro dos 60 minutos, né? Então a gente nunca considera que a gente ganhou. Tem um vídeo aqui falando sobre Unlock, tá? Se você tá perdido aí com a explicação do que é o Unlock, vou deixar na descrição ali o vídeo para você ir lá assistir. É bem legal, rola assim uma sensação de escape room mesmo. Hoje, se alguém me chamar para jogar um escape room, um jogo de escape room mesmo, eu de repente vou propor para esses amigos pra gente jogar um Unlock. Eu acho mais barato e eu acho que a diversão é até um pouco melhor, porque os mistérios são mais bem feitos que eu acho desses escape room, que é só abrir cadeadinho. Polêmica, joguei no ar, polêmica. Eu acho que tem mais coisas ali, a inclusão ali do digital do celular às vezes te dá umas coisas. Eu lembro que tinha não vou dar spoiler, mas eu lembro que tinha um que você colocava o celular e aparecia umas coisas diferentes. Não vou dar spoiler, não vou falar de qual caixa que não tô falando nada. É isso. A gente jogou desse só o do Ticket Ride, que é a mais fácil, né? Que eles sempre vem um fácil, um médio e um difícil, mas o fácil já é difícil. Imagina, se o fácil a gente já não conseguiu fazer dentro do tempo, claro que os outros a gente também não vai conseguir, né? Mas isso não deixa de fazer parte de uma jogatina muito legal, porque eu gosto muito de jogos de dedução, gosto muito de jogar com o Fran, jogos de dedução, porque é engraçado que a gente se completa bem, né? Quando um não entende uma dica, o outro pega, então a gente faz uma dupla ali, né? Porque eu acho que esses jogos, por mais que você consegue jogar em mais pessoas, tem sempre o que fica sobrando, né? 2, 3 jogadores no máximo. Eu acho que é o máximo. E assim como numa sala de escape room. Às vezes, das vezes que eu fui, muitas vezes eu não sabia nem como a pessoa tinha conseguido chegar ali, né? Como é que você chegou aí, abriu isso daí? Exato.
Então, eu acho que o Unlock é uma boa pedida, né? A linha Unlock, no geral, ela é muito legal por conta disso. São histórias muito divertidas. Essa do Ticket to Ride eu não imaginava o que eles iam fazer e eu achei muito interessante como foi feito. Eu tô louca para jogar as outras duas versões e já sei que eu vou perder, mas eu quero jogar e me divertir. Eu acho que é isso que Eu achei muito legal como eles conseguiram encaixar mecânicas do jogo Ticket to Ride dentro da proposta do Unlock. Eles realmente encaixaram. Você tem algumas coisas do Ticket to Ride lá, não é só a história, do Ticket to Ride. Não, tem a história ali, realmente, sobre ferrovias ali, americanas, mas eles encaixaram coisas do Ticket to Ride realmente dentro do jogo. Então eu tô bem ansioso para jogar, principalmente do Mysterium, que é um jogo que a gente adora aqui em casa, que é a próxima história, é um jogo que a gente gosta muito. Ver o que eles pegaram do Mysterium para encaixar ali também. E a gente sabe que o do Pandemic provavelmente vai ter alguma coisa ali muito legal, porque pelo que a gente viu, o do Pandemic é mais difícil, além de ser mais difícil, tem até uns extras ali na caixa, não são só cartas que vamos ver o que acontece. O que é legal do Unlock? Que a gente jogou aqui no sofá, não precisa de mesa, a gente joga numa boa, em qualquer canto que você tem ali, você vai jogando. A gente colocou as cartas assim, uma do lado do outro, no máximo a gente deixou a caixa assim em cima e deixou o baralhinho assim. É um pouco bagunçado, mas tá. A gente se entendeu na nossa bagunça. É isso. E a gente só não jogou de tudo que veio pro Brasil, a gente só não jogou do Star Wars, porque eu e a Dai, a gente não é muito fã de Star Wars. Sim, me julguem. Não é que eu não gosto, tá, de Star Wars, a gente só não é muito fã. E falaram que é muito fácil, chega a ser besta esse Unlock. Não sei, não joguei, então me deu uma brochada pra querer jogar. Mas do jeito que eu perdi todos, com certeza eu vou perder esses também. Mas enfim, eu não quis comprar, então se de repente eu pegar numa Math Trade, né, numa troca, ou pegar emprestado de alguém, eu jogaria, não tem problema, porque eu gosto do Unlock. Mas o que eu achei? Das outras 3 caixas, a gente jogou as 2 normais e essa agora. Pelo que eu vi, assim, foi o que eu mais gostei de história, questão de história mesmo, enredo do negócio foi o mais bem construído até agora pra mim. Só achei um pouco, tem 2 pontos contra aqui, tá? Pra gente não dizer que só falou bem do jogo. Esse daí teve um ponto contra bem contra. Primeiro ponto contra. Quando a gente foi jogar a primeira vez, eu vi que uma das histórias dessa caixa não estava traduzida. Inicialmente eu vi que uma não estava. Vi que tinha comentários da galera lá no... Falei, será que é um problema? Traduzida no aplicativo. Traduzida no aplicativo, tá? Na caixa, no jogo base, ela tá totalmente traduzida. Mas você precisa do aplicativo para poder jogar. Fui na Ludopedia ver se de repente era um problema do meu celular, né, que não estava reconhecendo. E eu vi na Ludopedia a galera reclamando, falando que uma das histórias não estava traduzida mesmo e tudo mais. Eu vi que a Galápagos se manifestou, né? Alguém abriu um chamado com a Galápagos se manifestou. É algo ruim, obviamente, a Galápagos não estou passando pano nenhum aqui, mas pelo que ela falou, é algo ruim realmente, mas quem controla o aplicativo é a editora original do jogo, né? Não são eles que mexem nisso, né? Que fazem a tradução e que liberam isso ou não. A Galápagos, se eu não me engano, fez a tradução completa, mas quem disponibiliza isso ou não é a detentora do aplicativo, que é a original lá dos Estados Unidos. Acho que é Estados Unidos. Mas se você colocasse para o inglês, aquela história que estava faltando apareceria. Quando a gente foi jogar agora, isso há um tempinho atrás, quando a gente foi jogar agora, recentemente em junho, nenhuma das 3 histórias desse jogo base estava traduzida. Então todas só aparecem se você jogar para o idioma inglês. Aqui pra gente, como as cartas, que é onde tem os principais textos, está traduzido, e eu falo inglês aqui, a Dai fala também um pouco de inglês, a gente fala inglês aqui em casa, não foi um problema jogar só com o aplicativo em inglês, tá? Não perdemos nada da experiência, pelo menos eu acho que a gente jogou tranquilamente, não perdemos nada, a experiência foi completa. O único problema foi a última coisa desse jogo do Ticket Ride. Essa é a pior parte. Travou. Simplesmente travou, a gente não conseguiu finalizar. A gente entendeu como é que funcionava, mas não funcionava. Não sei se é um problema do aplicativo, mais uma vez, que não funcionou direito, ou se é a gente que não soube fazer. Mas a gente procurou até dicas, né, do negócio, procurou formas ali, pediu a dica no aplicativo mesmo, e ele estava indicando que a gente estava fazendo do jeito correto, mas não ia.
Então eu acho que tem um bug na história do Ticket Ride, na última coisa que acontece, eu não vou dar spoiler, que não funcionou. Ele, como se assim, a gente precisava destravar uma coisa e essa coisa não destravava, mesmo colocando a resposta certa. Então assim, a gente considera que a gente finalizou a história, mas a gente não conseguiu ir até o final ali no aplicativo. Então, acredito que a Galápagos já está ciente, já está falando lá fora com os detentores do aplicativo para corrigir esses problemas. Mas estou deixando aqui claro para vocês aí que está com esses probleminhas. Fiquei um pouco frustrada nessa última parte, mas não deixou de ser divertida a partida toda. Pelo menos eu me diverti muito. Acho que o Fran também. Esse final não estragou a experiência. A experiência foi muito legal. Exato. E para mim é a melhor caixa das 3 que a gente já jogou. E olha que a gente só jogou uma dessa caixa e das outras a gente jogou pra caramba. Ou seja, a primeira história já dessa caixa pra mim superou as outras 2. Então. E aí eu resolvi trazer esse jogo por isso, porque é um jogo com mecânica que eu gosto, de dedução, eu gosto muito, mas tenho jogado pouco dedução, eu acho. Acho que a gente deu uma saturada, a gente jogou muito, durante muito tempo. A gente fez eu fiz até um vídeo falando sobre jogos de dedução, porque a gente jogou muito jogo de dedução, mas daí a gente deu uma saturada, né, eu acho. Talvez. E aí a gente meio que voltou a jogar esses jogos de dedução. Exato. Na pandemia a gente jogou pra caramba. Tudo que saía de dedução a gente botava na mesa. Verdade. Acho que foi por isso. E aí agora a gente tá com essa leva nova de jogos de dedução aí que a gente precisa jogar, que eu tô ansiosa. Estamos com mais alguns aí. É isso. Bom, e o meu último jogo aqui... Bom, como vocês viram, a gente jogou muito jogo, né, nesse mês de junho, muitos jogos novos, né, principalmente jogos diferentes. Não teve nenhum jogo que a gente jogou várias partidas dele, né, diferente de outros meses que às vezes tem algum jogo que a gente vai várias vezes pra mesa. Em junho foram vários jogos diferentes e muito jogo novo, jogo que a gente jogou pela primeira vez, né, então alguns desses que a gente tá falando pra vocês foram nossas primeiras experiências. E algumas foram muito boas, como vocês viram, Verdun, Banana Grams, Estranho no Ninho... Banana Grams não, eu sou uma banana. Estranho no Ninho, o Rush MD, e entre outros que a gente jogou, mas não tá falando, tá? Não dá pra falar tudo que a gente jogou aqui no mês, a gente seleciona algumas coisas. Mas teve muita coisa ruim que a gente jogou, e esse daqui eu vou dizer pra vocês, é um jogo ruim que eu não quero dar uma segunda chance. Foi uma partida que foi ruim pra mim do começo ao fim. Eu falei, o Roll Camera não foi legal a partida, mas eu daria uma segunda chance. Esse daqui eu não vou dar, não. Mas por que você não daria? Mas qual o jogo que você não daria essa segunda chance? Eu estou falando do Dreadful Circles. É um jogo que tem leilão, mas é um leilão oculto, ele tem blefe, mas não tem muito blefe. Ele é um jogo que ele tem várias mecânicas, mas não tem nada. Ele tem uma coleção de componentes, mas no fim das contas você não consegue colecionar muito bem componentes. Ele tem um blefe, mas não é muito bom o blefe. Ele tem um leilão, mas não é muito bem o leilão. Tudo que ele se propõe, ele não faz bem. Ele se propõe várias coisas, mas não faz bem. A única coisa que ele faz bem foi a arte. A arte eu achei bonita, achei legal. Vem as caixinhas lá, os baúzinhos. Achei legal, as ilustrações bem bacanas. Meio circo sinistro, sabe? Mas tirando a arte... Não achei que ele faz nada bem, não quero voltar a jogar ele, não. Se alguém vier... Eu acho que assim, óbvio, tá numa galera que quer jogar, você não vai recusar seu chatão. Mas você pode tentar convencer a galera e falar assim, então, gente, mas vamos jogar esse daqui, ó. É nessa pegada, mas é mais legal. Mas se a galera falar, óbvio que a gente acaba jogando, mas... sei lá, acho que tirando a Duda do nosso grupo que jogou naquele dia, ninguém gostou da partida, né? Todo mundo... Esse jogo, assim, eu vou dizer que pra mim ele foi tão irrelevante que eu não lembro dele direito. Quando é assim, eu já apago logo da memória e esqueço. Realmente, acho que o ponto alto do jogo é a arte, porque a arte é muito legal. O jogo tem umas caixinhas que faz a vez de vagões do circo, né? E você monta e já deixa montadinho dentro da caixa. Então fica uma coisinha legal, né? Fica diferente. Os biombos são cores diferentes, né? Tem bastante cor variada ali. E a arte é bem sinistra. Mas acho que tirando isso, realmente não achei o jogo também tão legal assim. Não daria uma segunda chance. E se alguém propôs de jogar de novo,
Diferente do Fran, falou, tá todo mundo ali jogando, eu sou aquela pessoa que fala, não, eu vou ficar no celular, mas eu não vou jogar de novo. A Dai, se ela não curte o jogo, ela prefere não jogar do que jogar só pra ficar com a galera, só pra interagir com a galera. Ela prefere interagir de outras formas. Mas assim, tem tipos de não gostar para tipos de não gostar. Esse eu achei ele bem chato, bem esquisitinho. Como o Fran falou, né? Ele não faz bem nada. Mas tem aqueles outros jogos que eu jogo que eu pego ranço. Esse eu não cheguei a pegar ranço do jogo. Então eu só ia falar assim, não, gente, se não... a gente tá aqui pra jogar coisa mais legal, se não for pra jogar outra coisa, eu prefiro jogar, ficar no celular mesmo. Eu não sei se a gente também não entendeu a regra direito, eu li o manual. Talvez. Eu li o manual ali na hora pra gente começar a jogar, então pode ser que de repente tenha passado alguma regra que poderia fazer a diferença. Eu não acho que, mesmo que eu tivesse deixado passar alguma coisa, que teria feito tanta diferença assim. Então, sei lá, fica aqui como mais uma não recomendação pra vocês. De uma partida aí na nossa retrospectiva de junho, uma partida que não foi legal, tá? Pra mim, esse jogo nem seria um destaque, como eu falei, eu nem tava lembrando dele. Então foi um destaque negativo pra mim, uma partida bem ruim mesmo. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho do DOF. Bem rápido, bem resumido, alguma coisa que a gente queira destacar ou não aqui do DOF. Se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aí nos comentários banana, pra eu saber que você chegou aí nesse momento do vídeo. E vamos falar um pouquinho do DOF, mas antes, além de pedir pra você comentar banana aí nos comentários, que mais? Se inscreve no canal. Espera que faz um tempo que eu não faço isso. Se inscreve no canal, dá o seu joinha se você curtiu esse vídeo, ativa as notificações. Compartilha com a galera. Compartilha com a galera. Isso aí. DOF, maior evento, né, a maior feira de board games da América Latina, que aconteceu em junho. E como é que foi o evento? O que você quer trazer de destaque aqui do evento? Pra mim o evento foi muito legal. Eu, assim, tem muita gente que vai pra jogar, tem muita gente que vai pra comprar jogo. Eu vou pra ver pessoas. Porque como o Fran falou, o maior evento da América Latina. Logo, é a reunião de todas as pessoas que você conhece ou não no hobby. Né? Você passa a conhecer novas pessoas, às vezes, né? Às vezes você joga com uma galera que você não conhece. Pra gente que é criador de conteúdo, a gente conhece outros criadores de conteúdos, então é a oportunidade da gente se rever e se abraçar e conversar. Ainda mais que todo mundo com vacina tomada, já fica mais tranquilo, né? Aquela coisa do abraço, tudo. Tivemos eventos especiais, não é mesmo? Tivemos um casamento antes do DOF. Tivemos o casamento do Sr. Leandro Zombie e a Karen. Exato, beijo para vocês. Que aí no sábado a gente estava esgotado, mas tava lá. Tava lá, falando com todo mundo, vendo tudo, os stands estavam sensacionais. Mas assim, destaque mesmo, o que eu achei muito legal esse ano foi que tiveram atrações internacionais muito interessantes, né? Tivemos o Tom Vessel, do Dice Tower, canal Dice Tower, e o Rainer Knizia, que é... O cara, assim, ele já fez muito jogo de tabuleiro. Mais de 600 jogos. 600, 700, não sei. Um senhorzinho muito simpático. Ele foi muito simpático com a gente. Que muqueou uma moeda da mão da Dai, como se estivesse passando dorgas. Vou dizer que eu fiquei um pouco assustada aquele momento, mas na hora que eu vi a moedinha eu falei, ok. Porque ele foi assim, ele me deu oi, na hora de dar o oi, né? Deu oi assim, ele já passou a moeda assim na mão. Eu falei, eita, tô acostumada com isso não. E que fique claro que nós fomos assim, um dos primeiros a falar com o Rainer Knizia, assim, a gente pegou ele num momento quase exclusivo ali com a gente, ele gravou até com a gente, muito simpático, muito legal. Tom Vessel não falamos, né, ele tava, o tempo todo que a gente ouviu, ele tava passando meio correndo. Com pessoa, ou então ele mesmo tava gravando o evento, então não dá pra falar. Exatamente. Rainer Knizia, gosto bastante de vários jogos dele, gosto muito do Millefiori, né, e tudo mais, acabei não pegando o autógrafo dele. Queria ter pego o autógrafo dele no meu Millefiori, mas faz parte, né? Enfim. Falou com ele gravou para nós, tivemos ali uns 5 segundos, mentira, foi um pouco mais, com Rainer Knizia. Exatamente. Para mim, destaque do DOF, tudo que a Dai já falou, realmente são destaques muito interessantes, muito legais, pra gente ver as pessoas, né? A gente acaba fazendo amigos
do Brasil inteiro e poder estar com todos eles reunidos num lugar. A gente toda hora encontrava com alguém. Chegou um momento que eu já estava assim, cansado de tanto sorrir pra galera e sorrir genuinamente, né? Não é aquele sorriso forçado. Sorrir pra galera, de conversar, parar, bater papo, seja com outros criadores de conteúdo, com a galera que fala com a gente geralmente. Gente, se você encontrar com a gente em qualquer evento, vem falar com a gente adora conhecer as pessoas que estão aí do outro lado da tela assistindo. Então foi muito legal, várias pessoas pararam, conversaram com a gente, vieram dar feedback sobre vídeos, que legal. Torcem para o canal crescer cada vez mais, rever grandes amigos. Eu não vou ficar citando aqui o nome de ninguém, porque eu seria muito injusto, porque a gente tem muitos amigos de muitos lugares diferentes, de vários canais diferentes, de editoras, enfim. Esse hobby trouxe muito amigo legal pra gente. Se em algum momento, me desculpe se em algum momento alguém veio falar comigo se eu não dei atenção o suficiente, não dei atenção, na correria a gente pode acabar passando, né, despercebido, mas eu acho que o que eu queria ressaltar neste DOF especificamente, que para mim foi bem melhor do que o do ano passado, e do ano passado eu já fiquei bem maravilhado, corrigiram vários problemas que tiveram, né, do ano passado, os stands estavam maiores, estavam melhores. O que eu achei de destaque principal é a quantidade de jogo brasileiro, feitos por designers brasileiros, que a gente teve lá. Teve editora que praticamente só focou em jogo brasileiro. A Grok, por exemplo, a gente fez até uma entrevista com o Robert Coelho. Vou deixar o link aqui também para vocês verem né, o Drops ali com a Grok, que eles focaram só em jogo nacional. Tinha muito jogo nacional ali sendo divulgado, e em todas as editoras praticamente tinha pelo menos um jogo de designers brasileiros. Até acho que a Galápagos, que é a menos conhecida por ter jogo nacional, né, atualmente, tinha lá teve a sessão de autógrafo com o Jordi, né, e com o Marcos, né, que fizeram o Subside de Roll Right, Flip Right, né? O Gear Up. Gear Up. Então, em todos os stands de todas as editoras tinham destaques nacionais. Eu achei isso muito legal, mostra o quanto realmente está crescendo o design de jogos brasileiros. Isso fico muito feliz, porque eu almejo ser um designer, né, futuramente, e que não está ficando só no papel. As editoras realmente estão fazendo e a galera está se interessando por esses jogos. A gente tem muito designer bom, né, e precisa ser destacado isso mesmo. Exato. Foi muito legal esse evento, sim. Falamos aqui do Estranho no Ninho, né, que é de um design nacional. Enfim, todas as editoras tinham, achei isso. Esse para mim foi o meu destaque. Para mim foi uma feira de jogos brasileiros, uma feira de board games, que trouxe como prato principal ali os jogos brasileiros. A gente mostrou que a gente importa muita coisa, que tem as coisas internacionais, mas que a gente também tem conteúdo brasileiro aqui. A gente sabe fazer jogo de tabuleiro bem também. E que, óbvio, se a gente quisesse fazer um evento, não teria o tamanho do nosso, se a gente quisesse fazer um evento só mostrando os jogos brasileiros que a gente tem, daria já uma feira bem legal. Ia ter bastante coisa. Muita coisa boa. E eu acho que, fazendo aqui previsões, acho que pro DOF começar a crescer mais, acho que o Brasil tá mostrando, né, os seus jogos para o mundo. Eu acho que é começar a se juntar ali com os outros países da América Latina, né, no sentido de mostrar para eles, para pessoas de fora do Brasil, que vale a pena eles virem para o Brasil pro DOF, né, para a gente começar a ter mais público internacional e às vezes até editoras internacionais aqui da América Latina mostrarem seus jogos e designers também que eles têm, né. Eu acho que pode ser um passo para o DOF crescer mais, ele começar a ter público e stands de editoras internacionais também vindo mostrar seus conteúdos, né? Conteúdos típicos do seu país. Sei lá, pegar uma editora da Argentina que pode trazer jogos da Argentina, jogos argentinos mesmo para cá, e daí, de repente, trazer um público argentino também, começar a tornar essa feira conhecida principalmente aqui na América Latina, né? Da mesma forma com que vai gente da Europa inteira, o mundo inteiro, né, para Essen, a gente pode começar a trazer pessoas da América inteira aqui também pro Brasil, né, para essa feira, e de repente ela crescer, né, muito mais, já que aqui no Brasil, principalmente, ainda é muito nichado, né, então acho que talvez a gente comece a chegar no limite de onde a feira pode crescer sendo só brasileira, né, e começar a divulgar cada vez mais o nosso conteúdo brasileiro para fora, né. Eu acho que a vinda desses do Nizia e do Tom Wessel para cá, acho que foi muito legal,
Principalmente o Vessel, por ter feito vídeos falando sobre o DOF, falou muito bem do DOF. Falou muito bem dos jogos Dos brasileiros. jogos brasileiros. E falou muito bem dos jogos brasileiros. Acho que é um caminho muito interessante. Eu acho que foi um caminho muito certo trazer eles. E eu acho que é muito legal se eles continuassem investindo nisso. Por favor, tragam a Elizabeth Hargrave. Nunca te pedi nada. Betinha. Por favor. Elizabeth Hargrave ou Uwe Rosenberg. Eu acho que dá mais visibilidade pro Brasil e também pro mercado brasileiro, porque aí esses designers, eles têm acesso aos designers daqui e aí, sabe, fica um know-how legal para eles, eu acho, né? E é isso, gente. O Brasil tem muito, muito potencial aqui. Venham cada vez mais. Exatamente. Acho que Tom Vessel ter feito esses vídeos já faz com que muita gente levante as anteninhas aí para ver o que o Brasil tem a oferecer. Sim. E acho que, bom, pelo menos essa parte aí dos jogos brasileiros foi o meu destaque, que meio que complementa ali com a DAI pra gente mostrar cada vez mais do DOF, né? Uhum. Se você não foi, espero que você consiga ir no próximo, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo, já está à venda os ingressos para o próximo ano. Uhum. E espero que vocês possam ir, né? Mas eu sei que tem gente do Brasil inteiro que pode estar assistindo esse vídeo, que não necessariamente é fácil de vir para São Paulo, né? Para ir, mas vale muito a pena. É o momento catártico do ano do nosso hobby. Que a gente respira board game. São 2 dias muito intensos. Eu não sei se os criadores de conteúdo conseguem realmente expressar o quão maravilhoso é estar lá. É isso. É maravilhoso. Isso aí. Bom, gente, então esses foram os nossos destaques de junho. Vou pedir para vocês, comenta aqui embaixo, dá bastante visualização para esse vídeo para a gente voltar e fazer os destaques de julho, e já tem coisa boa aí que a gente jogou, hein? Se vocês jogaram algum desses jogos, comenta aí se vocês gostaram, ou se vocês concordam, ou se discordam da gente. Comenta aí que a gente quer saber. Você gosta do Dreadful Circles? Pode comentar falando que a gente tá errado aqui, que a gente não sabe de nada e você gostou. Não tem problema. Chama a gente pra jogar. Não chama não. Chama Ele não vai querer. Chama a gente pra jogar outra coisa. A gente vai. Até mais, galera. É isso. Tchau, tchau.